Olá, hoje eu vou te mostrar os 5 principais erros que as pessoas cometem na hora de franquear as suas empresas, de transformar os seus negócios em rede de franquias. Se você gosta do tema, do assunto, quer saber mais, não deixa de se inscrever no canal e também me acompanha lá no Instagram. Eu sempre respondo, coloco caixinhas de perguntas, então as perguntas são sempre respondidas, eu olho todo dia, aproveita e acompanha o conteúdo que tem lá também. Vamos lá para a nossa lista dos 5 principais erros que as pessoas cometem na hora de franquear seus negócios. O primeiro erro é começar pelo contrato. A COF, a circular de oferta de franquia, o contrato, pré-contrato, são documentos essenciais, importantes. Só que se você começa com esses contratos, sem fazer a devida formatação, definir o modelo, a coisa não vai dar certo, né? Então, às vezes esses contratos vêm de um modelo padrão, às vezes um escritório, né, de jurídico já tem mais ou menos, só que ele coloca aquele processo, aquele modelo de acordo com a experiência, com a visão dele. E na verdade você precisa definir o modelo da sua franquia, o modelo do seu negócio, e daí sim, depois de definir todos os detalhes de como que vai funcionar, fazer análises financeiras, análise do modelo, qual que é o papel do franqueador, do franqueado, quantas visitas que você vai fazer, como que vai funcionar, daí sim que você vai partir para os documentos jurídicos. Então o primeiro erro é inverter, é começar pelo contrato, pela COF. Isso não está certo, a gente tem que primeiro definir o modelo, estruturar o modelo, e a última parte é a COF, o contrato, que seja alinhada, que ela seja a tradução do modelo que você criou e desenvolveu para a tua marca. O que é pior ainda, às vezes tem gente que copia, né, uma COF, contrato de outra marca, só muda o nome, muda algumas coisinhas ali, e aquele contrato pode ser ótimo, pode ser perfeito, ter funcionado muito bem para aquela marca, para aquele modelo de negócio. E isso não significa nem um pouco que vai funcionar bem para a sua marca. Então não comece pelo contrato, comece pela toda a formatação, a definição do modelo, a última coisa é o contrato. O segundo erro é pior que esse, que é vender franquia sem ter nem contrato, né? Além de pior do que não ter nada, pior do que o contrato ruim é não ter nada. Então o crescimento fica totalmente desordenado. Às vezes tem gente que faz o contrato, mas não faz a COF, e daí também é um tiro no pé. Não vale a pena você seguir por aí, né? Começa a vender, começa a crescer de uma maneira toda desordenada, sem nenhuma segurança jurídica que a tua empresa, a tua marca, o teu modelo de negócio estão protegidos. Então, essa parte jurídica é fundamental. O terceiro erro, agora falando de planejamento de expansão. As empresas não fazem um planejamento de expansão, o que significa? Coloca a franquia para vender e as pessoas vão aparecendo interessados, com dinheiro e tal, e vão comprando e vão sendo vendidas franquias, sem ter o cuidado de ter um planejamento para seguir. Porque aparece um interessado no norte do país, outro no sul, outro no centro-oeste. Você vai abrindo franquia de maneira desordenada, a logística cara, difícil de atender, complicado para se relacionar, para visitar essas unidades, o custo para você dar o suporte fica muito alto. Então, a consequência natural disso é uma insatisfação dos franqueados que possivelmente não vão ganhar dinheiro, e mesmo que ganhem dinheiro vão falar mal da marca porque o suporte não vai funcionar bem. Então você precisa ter um planejamento, definir para onde que eu quero crescer em cada momento, quais etapas. Isso não quer dizer que você não vai vender no norte, não vai vender no sul, no centro-oeste. Você pode vender no Brasil inteiro, mas de uma maneira programada, planejada, né, para que o seu crescimento seja sustentável. Sempre, né, vou colocando um passo de cada vez, você vai crescendo de uma maneira sólida e bem estruturada. O quarto erro é a questão da marca. Às vezes as pessoas têm o nome fantasia, né, na junta comercial e acham que isso já é suficiente, mas não é. A gente precisa ter o registro da marca no INPI, né, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então a gente precisa ter essa marca registrada lá para daí sim a gente vender franquia. Não é necessário esperar até que saia o registro definitivo. Você pode dar entrada, vai passar o prazo de 60 dias após a publicação, que é o prazo de oposição. Se não tiver nenhuma oposição, vai ficar aguardando para a avaliação dos técnicos do NPI. Pode ser que seja indeferido o processo, mas pelo menos assim você está já com um bom encaminhamento, então é permitido
né, que você venda a franquia se o teu pedido estiver devidamente protocolado e não tiver com uma pendência, estiver só aguardando a decisão final. E vamos agora para o quinto erro, que é não fazer um planejamento, um plano de negócios da franqueadora. Começa a vender franquia, começa a entrar dinheiro de taxa de franquia e de royalties, isso é muito bom, é maravilhoso, mas a gente precisa saber com quantas unidades que a minha franqueadora será realmente lucrativa, com quantas unidades que ela vai chegar num ponto em que vai ter o resultado, o lucro que eu espero, né? Então, por quê? A gente tem esse dinheiro entrando de taxa de franquia, de royalties, porém tem o dinheiro também saindo que é para prestar o suporte, para dar o apoio para os franqueados, para conseguir divulgar a marca, para vender mais franquias. Então a gente tem que fazer uma análise para ver se essa franqueadora, em cada momento, se ela não vai precisar ter um capital de giro extra e se o momento em que ela vai ser lucrativa é o momento que você espera. Às vezes tem gente que começa a vender franquia e tal e começa a gastar e daí ganhar bastante dinheiro, mas gasta também bastante dinheiro pela estrutura que planejou ou que não planejou, vai gastando e depois acha que, puxa, ser franqueador não é tão bom quanto esperava, não é tão lucrativo quanto esperava, mas é que não fez essa análise prévia para identificar, para saber o momento certo e saber o modelo certo de crescer. Legal? Então essas são as 5 principais erros que muita gente comete, que agora você não vai cometer. E mais uma dica final, um bônus, siga o passo a passo para formatar sua franquia. Não precisa fazer de maneira desordenada, não faça, na louca. Então siga, eu tenho um e-book, você pode acessar e baixar o seu e-book gratuitamente com os 8 passos para franquear seu negócio. E então, seguindo um passo a passo, você vai conseguir estruturar e não vai cometer esses erros aí que são grosseiros, mas que infelizmente acontecem muito no mercado do franchise. Beleza? Se tiver dúvida, me pergunta aqui, também me pergunta no Instagram, que eu sempre respondo, todo dia eu olho minha conta lá.